perspectiva de Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O conhecimento da língua ao conhecimento. Como Le Breton... Começa agora o curso livre Universidade de São Paulo. Na aula de hoje, o professor Nilson José Machado explica o conceito de competência. Ele mostra também como é possível pensar um projeto educacional usando a relação entre as diversas disciplinas e tendo como base os eixos fundamentais da didática. Vamos então à aula de tópicos de epistemologia e didática. A condição da inteligência humana, né? Recordando rapidamente, na primeira a gente conversou sobre a educação em geral e esse espaço que vai da conservação inserir quem está chegando num quadro social que está dado e a transformação, a modificação no que existe, né? Então, a ação educativa está sempre nesse fogo cruzado entre manter e transformar, não é? Aí depois a gente conversou sobre a ideia de projetos, valores, né? Porque essa ação, que é o fim da educação, precisa ser uma ação consciente. A consciência é o que se busca, né, na educação. E a consciência, a ação consciente é uma ação projetada, aí conversamos sobre projetos, sobre valores, particularmente sobre um par de valores, igualdade e diferença, e daí igualdade levando a gente para a ideia de cidadania, todos somos iguais como cidadãos, né? Diferença levando a gente para a ideia de pessoa, né? A pessoalidade, todos somos diferentes como pessoa. E diferentes porque temos projetos diferentes, valores, não é? Diferentes, então, essa conversa. E aí, a partir daí, a gente entrou mesmo na epistemologia, quer dizer, no conhecimento, e tivemos 2 dias de conversa sobre o conhecimento, imagens do conhecimento, né? E na semana passada sobre esse cenário e essas perspectivas em relação à inteligência. E hoje a gente vai completar esse ciclo dessas 6 primeiras rodadas com uma conversa também ampla assim, sobre a ideia de competência. Faltou a gente conversar um pouquinho sobre inteligência ainda no final da semana passada. Vamos emendar aqui nessa discussão o que faltou na semana passada, né? Nós estamos subindo nessa pirâmide, mais uma vez, dos dados até a inteligência, não é? Passando pelas informações e pelo conhecimento. Então, estávamos falando da inteligência, né? O cenário, a perspectiva da inteligência, aí vimos a ideia de medida, a associação direta à inteligência como algo que se mede, não é? E a crítica disso, a ideia de inteligência associada a uma unidimensionalidade, medir uma grandeza, né? Ou a multidimensionalidade assim, da inteligência. Vimos que essa multidimensionalidade é velha, não foi uma coisa associada, não pode ser uma coisa associada bem modernamente ou recentemente ao Gardner e a ideia de inteligências múltiplas, né? Que isso na década de 30 e de 50, já com Thurston e com Guilford, já havia a ideia da multiplicidade, mas permanecia a intenção da medida. E a grande inovação, o grande insight do Gardner é que quer destronar a ideia de medida, né? Cada um de nós é um espectro de inteligências, assim, e 2 espectros, a diferença é a regra, diferença não pode ser confundida com desigualdade, são diferentes, e não dá, portanto, para pegar uma pessoa, outra pessoa, e dizer uma é 2 vezes a outra, 3 vezes a outra, estabelecer comparações que propriamente se chame de medida. Claro que você pode usar números, não há problema em usar números, mas se usa números de outra forma, com outra intenção, não com a intenção da medida. Essa sala pode ser a sala 4,
E lá adiante tem uma sala 8. E esse 4 e esse 8 indica alguma coisa. Mas não indica que a sala 4 é a metade da sala 8, só porque o número 4 é a metade do número 8. E assim também, não é? Uma nota não traduz que quem tira 8 sabe o dobro do que quem tira 4. Não é uma medida. Indica alguma coisa, mas não dispensa uma interpretação, né? Então, abdicar da intenção da medida é uma decisão importante, e isso vai e vem, a intenção da medida retorna. Agora mesmo a intenção da medida está instalada quando se fala da TRI, não é? Que vocês têm ouvido falar pelos jornais e tudo. O que é a TRI? Teoria da resposta ao item, aplicada a esses processos de avaliação em larga escala, né? Enem, SAEB, SARESP, não é? E é uma matemática super sofisticada, a gente pode conversar um pouco depois sobre isso, não é a intenção agora, mas com a intenção de que a avaliação traduz uma medida, né? Então isso vai e vem, mas o grande insight do Gardner foi a de que a gente tem que ir além da medida, né? Pensar em algo mais, e saindo do Gardner a gente emplaca com o Marina, que foi o que faltou falar um pouquinho mais na semana passada. Marina, o José Antônio Marina, com a associação entre a inteligência e a capacidade de projetar, né? A inteligência e a capacidade de ter projetos. Então, resumidamente, uma palavra, Marina associa no livro Teoria da Inteligência Criadora a inteligência a três níveis assim de ações, né? Um nível é o nível do pro, outro nível é o nível do pro, outro nível é o nível do pro, né? Programa, inteligência nesse nível do programa inicial, não é? Outro é o nível do problema e outro é o nível do projeto, que é o nível no qual ele vai associar, né, ao qual ele vai associar exatamente a inteligência em sentido humano, né? Inteligência no nível do programa é assim, qualquer situação em que a gente recebe uma informação, interpreta e produz uma resposta, não é? Isso é um comportamento assim inteligente, né? Mas aí é receber informação, decodificar e dar uma resposta. Então, um semáforo faz isso, né? Um chamado semáforo inteligente. Equipamentos que foram programados, a ideia de programa está no programa, né? Equipamentos que foram programados previamente fazem isso, né? Programado já é previamente, porque o pro é antes, né? Grama é letra, é que se escreveu antes, né? Então, o semáforo da saída da USP é um semáforo burro, ele abre 20 segundos, eu fiz a conta outro dia, 20 segundos para quem sai e 1 minuto e 20 para quem está na Alvarenga, na rua principal, 6 vezes mais. Então, você fica parado ali, e isso pode não estar nem passando muito carro na Alvarenga, mas ele para e fica ali, né? O quadro é esse, o tempo é o mesmo sempre. Não tempos iguais, mas o mesmo tempo, né? Fixado. Se esse semáforo fosse inteligente, nesse nível do programa, ele teria um sisteminha, né? Um sensor para contar quantos carros estão passando em cada direção. O sensor fica no chão, né? Ou fica de alguma maneira aí, células, mas pode ser até no chão. E aí ele é programado para dizer assim, olha, se o fluxo aqui for de tantos carros por minuto, né? Então, e aqui for tantos por minuto, então abre mais aqui e menos aqui, né? Mas não mais o que você quiser. Em vez de 21 e 20, põe aqui 40 e aqui 1, né? Alguns níveis de programação. Então, um semáforo inteligente é isso, né? E responde, são mecanismos, sistemas assim que
são programados para receber informações, interpretar e produzir uma resposta. Isso é pouco em termos humanos, para falar de inteligência humana, né? Claro que você pode falar de inteligência em sentido metafórico, falar de sistemas inteligentes em sentido metafórico. Mas, pensando na inteligência em sentido humano, esse sentido só do programado é muito pouco, né? O outro nível é o nível do problema. O problema é assim, a gente tem um conjunto de conhecimentos ou de informações organizadas e tudo, e tem um conjunto de objetivos, de metas previamente anunciados, né? E você programa estratégias para poder combinar os conhecimentos que tem e atingir as metas que estão programadas, unir, né, o que se sabe com o que se pergunta a respeito do que se sabe, né? Como resolver um problema, como jogar xadrez, pôr um computador para jogar xadrez. Tem todo um conhecimento sobre partidas já jogadas, as melhores decisões, né, em cada lance que está guardado, né? E tem a meta no jogo de xadrez é uma meta simples, né, encurralar o rei. E aí tem estratégias para, combinando com as informações que já se tem, né, atingir aquelas metas que estão ali. Então, a inteligência é como a capacidade de resolver problemas, simplificando, problemas bem colocados, né? Porque ter um problema bem colocado é ter o que é dado, o que é pedido, né? Tudo bem, a situação problematizada. Inteligência com essa capacidade. Isso é interessante, é mais do que simplesmente ser programado para dar uma resposta, um problema já tem uma estratégia, né, para responder e tudo, mas ainda é pouco, diz o Marina. Em termos humanos, a inteligência se revela na capacidade de você propor os problemas, você criar os problemas, né? Você não apenas dar resposta a perguntas que me fazem, mas você fazer as perguntas, né? Criar as perguntas, né? Vocês sabem que ter um projeto é essencialmente ter perguntas, né? Quando se vem entrar na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, a questão básica é assim, qual é o tema? O tema é esse. Agora, qual é a sua dúvida? Qual é a pergunta que você tem? Né? Qual é a dúvida sincera que você tem? Não é a dúvida de mentirinha, né? Então, e essa capacidade de ter, de colocar questões isso é que é o comportamento mesmo assim inteligente, ou a inteligência em sentido humano. A condição da inteligência humana, né? Uma coisa semelhante ao que a Hannah Arendt fez na primeira aula que a gente conversou aqui sobre o labor, o trabalho e a ação, né? O labor, aquela atividade para manutenção da vida em sentido biológico, o trabalho, que já era uma produção de alguma coisa fora do corpo, né? Mas a ação, que era o fazer com a palavra, né? Que era a condição da vida política, né? Da memória, da história, né? Da arte, tudo. Aqui, então, o Marina também põe os 3 níveis, e a inteligência de que ele vai falar no livro a Teoria da Inteligência Criadora é a inteligência com essa capacidade de perguntar, de projetar, não é? O olhar inteligente, o desenho inteligente, são capítulos do livro do Marina, né? Agora, claro que isso é um insight inicial, né, do livro. Depois, já falei, ele escreve um outro livro igualmente interessante, que se chama Ética para Náufragos, em que ele vai tratar de quê? Dos valores, ou do casamento inteligência e valor, não é? Porque não é assim, querer projetar para o que der e vier. Quer dizer, o projeto desvinculado da ideia de valor pode ser uma coisa horrorosa, não é? A ideia de projeto desvinculada da ideia de valor. Então, ele caminha nesse casamento de projeto com valor, né? E depois, por outro lado, escreve um outro livro, já falamos disso aqui, em que ele articula a ideia de projeto com a ideia de vontade. O outro livro do Marina, depois do Ética para Náufragos, que trata dos valores, foi um livro que ele chama de
O Mistério da Vontade Perdida. É o título do livro, O Mistério da Vontade Perdida. E ele se volta para a ideia de vontade e interpreta por que a palavra vontade, ou a ideia de vontade, foi deixada meio de lado no vocabulário da psicologia moderna. Não é? Por quê? Na interpretação dele, por conta dos desvios que decorreram assim do Nietzsche, Schopenhauer, né? Em que vontade era associada assim, à vontade de poder, não é? Vontade de poder, e então aí a vontade caiu em desgraça, né? Mas essa ideia de vontade, ela volta sempre por meio de outras palavras, e isso é pré-condição para poder a gente projetar, né? Volta com outras palavras, por exemplo, desejo, né? Volta com esperança, não é? Elan, que é elan vital, que é a expressão do Bergson, não é? Mas, enfim, o Marina está atento não só ao casamento, projeto, valores, como o casamento, o que vem antes, e que é condição ou pré-condição para a gente projetar. Tá certo? O livro Teoria da Inteligência Criadora realmente é um livro que merece ser lido de ponta a ponta, né? Não numa semana, durante o curso, mas a qualquer hora pega aí e vai lendo. Além de tudo, é uma leitura bastante agradável. O Renan está lendo, né? Já leu e pode dizer dessa sensação, porque é um livro escrito como romanceado, né? Além de tudo, poético, né? É um livro que vale a pena. Mas hoje o tema é o seguinte, é o que nos leva aqui do conhecimento para a inteligência. Essa relação, nesse espaço entre o conhecimento e a inteligência, é que vai se situar a ideia de competência. Até propriamente ao falar de inteligência, em muitos livros, em muitos lugares, se fala inteligência como um espectro de competências, não é? A inteligência e competência são palavras que se misturam, não é? Então, hoje, a gente vai colocar no cenário essa palavra competência, que não é uma palavra nova, é uma palavra que existe pelo menos desde o século XVIII, né? Os dicionários registram, mas que, sobretudo do exame do Enem para cá, ela inundou não é, o discurso educacional, parecendo que é uma coisa nova, novíssima, né? E aí há essa mistura com conhecimento, com inteligência, né, com projeto, essa ideia de competência. Então, a intenção da gente hoje é clarear um pouco o uso desses termos aqui para nós, né? Então, numa palavra ou numa frase, como é que a gente introduziria a ideia de competência nesse cenário? Eu diria assim, a competência é uma capacidade, né? Uma capacidade de se mobilizar o que se sabe para realizar o que se deseja, o que se quer, o que se deseja. E de imediato a gente vê aí 3 palavras que são cruciais para caracterizar a ideia de competência, não é? Desejo, conhecimento e mobilização, não é? Quer dizer, quem não deseja absolutamente nada, você chega para a pessoa e o que você quer? Quer que seu time ganhe amanhã? Não está interessado nisso, não está nem aí, nem nisso, nem em coisa alguma, né? Enfim, o cara não busca nada, não tem nenhum desejo, é um inapetente, né? Nada lhe apetece. E a inapetência é a porta de entrada da incompetência, né? Não quer nada, não está nem aí. Ortega y Gasset escreveu textos fantásticos no início do século XX, 1916, 1920, sobre o papel do desejo, né?
e como que a gente na escola tinha que fomentar isso, né, na criança, o papel assim do desejo. Ele diz: a escola, nas séries iniciais, não pode tratar as crianças como se fossem, como se tivessem órgãos específicos, e aí dá um treinamento de braço, treinamento de perna, treinamento, né, quadril, isso não existe. Ele falou: a criança na escola básica, nas séries iniciais, tem que ser tratada como uma ameba. Se a gente falar isso para os pais, eles tiram o filho da escola. Não, aqui eu trato teu filho como uma ameba, né? Mas o Ortega diz: tem que tratar como uma ameba. Mas por que uma ameba? Porque uma ameba é um ser inteiro. Uma ameba não tem braço, não tem perna, né? Como é que é uma ameba? É um ser unicelular, né? Inteiro. A ameba é chamada um pseudópode, né? O que é o pseudópode? É falso pé, né? Porque ela anda. Mas se ela quer ir para um lugar, ela cria um pseudopé e ela anda naquela direção. Chega lá, ela está inteira de novo. Então, uma ameba não tem pé, não tem braço, é um ser inteiro, né? E ele diz: a criança na escola tinha que ser tratada assim, né? Não com treinamentos específicos para coisas específicas. Isso é lá para frente, né? No ensino médio, lá para frente. Mas nas séries iniciais, o mais fundamental é que a criança funcione bem por dentro, tenha desejos, né? Desejo é a expressão que ele usa, né? Tenha vontades, funcione bem por dentro. Ele diz: a pedagogia das séries iniciais, e outra vez a expressão é dele, ele diz: a pedagogia das séries iniciais deve ser uma pedagogia das secreções internas. Pedagogia das secreções internas. Ou seja, tem que fazer a criança estar funcionando bem por dentro, né? Os humores, está tudo lubrificado, tudo direitinho, né? A criança funcionando bem, não é? Com vontades de fazer coisas e tudo, né? É isso que tem que ser alimentado. De alguma forma, isso vale também para todos os níveis, porque, por exemplo, trabalhando no final da educação básica, o pior problema com que eu já me defrontei e me defronto ainda hoje, com alunos do ensino médio e de tudo, qual é o pior problema? É aluno desiludido, aluno que não quer nada. O que você quer? Nada, não está afim de nada. Ele está ali realizando o projeto do pai, né? Realizando o projeto do pai, no máximo. Projeto mesmo dele, desejo dele, não tem. Isso é um nó, não é? Então, isso dá uma medida da importância, né, do desejo ali, né? Como esse primeiro ingrediente. Então, o desejo é um ingrediente fundamental. As pessoas, as crianças, né, os alunos precisam estar querendo. Claro que isso está diretamente associado à ideia de valor, porque há o que vale a pena desejar e há o que não vale a pena, né? Agora, mobilizar o que se sabe para realizar o que se deseja. Se deseja muito e não sabe nada, é um incompetente. Está garantida a incompetência, né? Se sabe muito e não deseja nada, é um incompetente, né? Estuda, tudo estuda, entendeu? Entendi, mas e daí? Uma geleia ali, não sabe, não quer nem nada, é um incompetente, né? E se sabe, deseja, mas não consegue mobilizar, porque essa ideia de mobilização é mobilização de recursos, né? O recurso que se tem, que é o conhecimento, eu pôr em ação para realizar o que eu quero, né? Se eu quero um monte de coisa, estudo um monte de coisa, digo que entendi, mas eu então não tenho nenhuma estratégia, nenhuma capacidade de mobilizar, né, de pôr em ação o que eu sei, sou um incompetente do mesmo jeito, né? Então, a ideia de competência envolve pelo menos essas três coisas aqui, né? E, nesse sentido, ela está aqui nesse meio, mobilizar o que se sabe para realizar o que se projeta, né? O que se deseja. Eu falo projeto porque daí já junto com valor, não é simplesmente desejar como um bicho deseja, né? É que a ideia de competência está mais simples ainda do que chegar, como exigir que entendesse projeto para poder entender isso. Eu digo, é pôr em ação, né? Mas é claro que a ação consciente é a ação projetada, então as coisas se juntam aqui,
né? Habilidade já é uma outra palavrinha aí, né? Polissêmica, um monte de significados, e no exame do Enem, no referencial para o exame do Enem, é uma palavra menor do que a palavra competência. Menor no seguinte sentido, como se a habilidade fosse uma microcompetência, mas no seguinte sentido, você forma um motorista competente. Aí, um motorista competente, como é que eu caracterizo? É o que tem as seguintes habilidades. Aí eu dou um feixe de habilidades que caracteriza a competência de um motorista. Eu estou falando, motorista podia ser um engenheiro competente, um professor competente, né? Um aluno competente ao final do ensino médio. Então, na hora que eu falo da competência e tento especificar ou caracterizar, como se a competência fosse a mão aqui, aí eu quero especificar como é que eu caracterizo a competência, aí eu abro, né? Eu digo, tem isso, tem essa. Então, a habilidade é como se fosse uma coisa menor. Não é esse o uso único da palavra habilidade, tá certo? Por exemplo, a própria TRI, a que eu me referi há pouco, né, chama aquilo que se avalia, o traço latente que você vai avaliar, quer dizer, a inteligência, não é, o conhecimento, chama isso de habilidade, nos livros sobre a TRI. Então, você usa os testes para medir a habilidade das pessoas. E o que é a habilidade? Aí a habilidade é o que se mede, é tudo, né? É a inteligência, é o conhecimento, é uma coisa grande, não é uma coisa miúda, né? A maior parte dos livros usa, na maior parte das vezes, traço latente para representar aquilo que se mede. Mas, em muitas situações, mesmo esses livros que usam a expressão traço latente, aparece habilidade. O critério de eficácia é um critério mais pragmático, assim, né? E levando em consideração tempos e outras coisas, não é? É esticar essa ideia, mas de uma maneira mais operacional, ainda mais pragmática, né? Tecnicamente, não teria sentido associar competência ao objeto, né? Seria... Aí você usaria outras palavras, como eficiência ou coisas assim. Porque competência vem de competere. Competere. Não é? E competere. Petere é de pedir, mas pedir no sentido de buscar, né? E junto com os outros. Então, a pessoa competente é a pessoa que sabe buscar, mas junto com os outros, né? Então, um desvio legítimo, mas uma variante, vamos dizer assim, dessa ideia é a competição. Quando se compete, você está disputando alguma coisa e buscando junto com os outros. Se não há os outros, não há competição, né? Tá certo? Todas as críticas, assim, bem fortes à ideia de competência na educação decorrem justamente dessas duas coisas, da associação com eficácia e com a coisa pragmática de fazer rapidamente da melhor maneira, né? E outra vertente de crítica à ideia de competência na educação é porque associa competência com competição, né? E aí competição parece que não é bom. Há um mal-entendido aí, não é que a competição é sempre desagradável, não, a competição faz a gente crescer. Numa Olimpíada, né? Assim, você mesmo jogando ping-pong na sua garagem com os filhos, né? Você ganha, só ganha fácil, isso não faz você crescer. Quando os meninos começam a crescer, e aí, pô, de repente você perde uma, perde outra, não é? Aí você se esforça, né? Se não há, numa Olimpíada, se não há quem vá bem, todo mundo perde. E às vezes, muitas vezes, uma equipe não ganha medalha nenhuma, mas sai feliz da Olimpíada, por quê? Porque melhorou os seus índices, né? Cresceu, melhorou os seus índices, não ganhou medalha, mas melhorou, diminuiu os tempos e tudo, né? E você só cresce nesse sentido. Agora, o decisivo não é criticar a competição, é explicitar qual é o objeto pelo qual nós estamos competindo. Esse é que é o ponto, né? Se tudo que a gente busca
é um pote de dinheiro que está ali na frente, esse é o meu objeto, né? É por isso que eu estou competindo, é um pote de dinheiro que está ali. Então, eu estou condenado à seguinte circunstância: se alguém ganha, alguém perde. Se alguém fica com, alguém fica sem, né? Se isso é numa competição. Aí é isso. Agora, o problema é esse, pelo que se compete. Agora, se aquilo pelo que a gente compete é o conhecimento, quer dizer, estamos todos numa empreitada, assim, numa competição, mas é o conhecimento que a gente está buscando. É verdade que se alguém chega lá, o outro tem que perder? Não é. Tá certo? Quando se busca o conhecimento, todo mundo pode chegar lá. Não é? E um ajuda o outro, e é assim. Ó. Olha, comprei um livro nesse fim de semana, e ainda não posso falar muito para vocês dele, mas é um livro interessante com o título seguinte, ó, acho que é Understanding compreendendo assim o conhecimento como commons. O que é commons? Entendendo o conhecimento como commons. O que é commons? É comum, mas comum, um comum que combate a commodity. O commodity é o quê? É mercadoria, mas assim, um tipo de mercadoria, né? Um tipo, né? Petróleo e coisa assim, não um produto, um objeto assim elaborado, mas como matéria-prima, coisa assim, né? Mas algo que se vende. E common não é todo dicionário em inglês que tem uma explicação direitinha, mas os bons, assim, mais longos têm, né? É de comum, mas no sentido de partilhado. Aquilo que é partilhado entre todos, não é? Como o senso comum, mas o comum nesse sentido de partilhado. E a discussão é assim, como o conhecimento tem que ser pensado como algo, né? Que é para ser partilhado, né? Ser visto como uma coisa comum a todos nós, não é? Então, quando se compete, o que se busca é o conhecimento, isso não tem a mesma conotação, o mesmo significado, que é assim, quando se busca um bem material, uma coisa material que está ali na frente, né? Porque o material é assim, se um fica sem, se um fica com, o outro vai ficar sem, né? Eu tenho um carro, quero vender, o Renan quer comprar, eu passo o meu carro para ele, pego o dinheiro dele, mas eu fico sem meu carro, e ele fica sem o dinheiro, né? Agora, se o Renan sabe uma coisa que eu quero aprender, aí eu digo, eu te pago, né? Vamos lá, você me dá umas aulas, eu te pago. Aí ele me vende aquilo que ele sabe, no sentido de que ele me ensina e eu pago para ele, faço um negócio com ele. Mas ele não fica sem o que ele sabia, não é? Ele ensina e continua sabendo, continua tendo aquilo que ele tinha. Então, o conhecimento é um bem desse tipo, que não né? Quanto mais eu dou assim, mais eu tenho, né? Quanto mais, porque provavelmente o Renan ficou mais sabidinho ainda depois de ter me ensinado, né? Ele aprendeu mais. Quanto mais eu uso, mais novo fica. Conhecimento que caduca é o que não é utilizado assim, mas o conhecimento, o uso faz ficar cada vez mais novo. A economia fica doida com esse tipo de variável, né? De ocorrência, quer dizer, a economia trabalha na base da obsolescência planejada, a coisa vai ficando velha para ir sendo substituída. Como se lida com algo que vai ficando cada vez melhor quanto mais eu uso, né? Então, o conhecimento é um bem, assim, diferente, né? Que precisa ser pensado não como uma commodity, mas como uma nova categoria, né? Então é isso, a competição não é uma desgraça em si, depende daquilo pelo que você compete, não é? E as críticas, então, à ideia de competência, mais facilmente vêm desses dois pontos.
Essa discussão forte sobre a ideia de competência começa na França, e você está falando do Perrenot, que é um representante, né, dessa discussão. Na França isso começa em 93, 94, por aí, né? No Brasil, essa discussão, quer dizer, isso vem para a rua mais ou menos 97, 98, que foi quando ocorreu o primeiro exame do Enem, 98, né? Só que o MEC reuniu um grupo no final de 97, 40, 50 pessoas, e começou a discutir isso, e desse grupo é que veio, né, veio a nascer o exame do Enem, né? Qual era a questão de fundo? Tanto na França de 93, 94, e o Perrenot se insere, né, nessa discussão, quanto aqui, né? A questão de fundo é a seguinte, é a extrema fragmentação disciplinar na escola básica, né? A fragmentação disciplinar na escola básica, nos currículos da escola básica. Você olha para a escola básica, o quadro de disciplinas, o currículo, o elenco de disciplinas, e é um fragmento de fragmento de fragmento, é terrível, não é? Tem uma neta que está no primeiro ano do ensino médio e que tem, no primeiro ano do ensino médio, num colégio particular aqui em São Paulo, 16 disciplinas, 16 matérias. Como que uma pessoinha aí de 14, 15 anos, né, vai administrar 16 professores diferentes, né? Isso é a regra, essa enorme fragmentação. E a fragmentação disciplinar tem, assim, descaracterizado a ideia de disciplina. Então, a ideia de disciplina ficou pobre atualmente, né, por conta dessa fragmentação. E a ideia de competência surge para dialogar, para equilibrar o que está desequilibrado, é nessa ideia de disciplina, a articulação fundamental entre disciplinas e competências. Como é que se organiza a escola básica? Em disciplinas, não é? Como é que funciona a escola, né, em que você dá aula, Jorge? Não é? Quantas matérias tem? Né? Quais são as matérias? Matéria, disciplina, não é isso? Professor de disciplina, não é? Agora, para que se estuda essas disciplinas? Qual é o objetivo, né? Qual é a meta que se tem ao estudar essas disciplinas escolares? Isso foi ficando meio que esquecido, né? Aí um professor de matemática, eu sou professor de matemática, vou para a minha sala de aula e digo, eu vou ensinar logaritmos. Logaritmos é um assunto do ensino médio, né? Vou ensinar logaritmos porque os meus alunos precisam saber logaritmos. Porque se eles não estudarem logaritmos, eles ficarão sem saber logaritmos. E aí eles sairão da escola sem saber logaritmos e serão adultos que não sabem logaritmos. Esse é o discurso engasgado do ensino médio, que é o discurso medíocre. Medíocre sem xingamento, porque para no meio. Porque eu quero que os meus alunos saibam logaritmo, mas para que mesmo? Aí eu esqueci e parei no meio, não é? Então, o discurso das competências é assim, disciplina é meio, conteúdo é meio, é fundamental, mas é meio. E o fim, a finalidade, né, a meta, é a formação pessoal. As pessoas é que são a meta, e uma formação de uma pessoa competente. Claro que você pula da panela e cai no fogo, porque o que é isso, uma pessoa competente? O que são essas competências pessoais? Essa que é a discussão, tá certo? Então, vamos discutir essas duas coisas. Num primeiro momento o que é isso, formar, não é? Tendo como fim a competência, né? Vamos continuar a ensinar matérias, é isso mesmo, mas a matéria como meio, né? Então, para o desenvolvimento das competências. Então, primeira discussão agora, aqui uns minutinhos, sobre o que é isso, formar uma pessoa competente. E a segunda coisa, que é uma questão
crucial que está em aberto é como é que eu preencho esse meio de campo, como é que eu dou aula dos meus logaritmozinhos e das minhas coisinhas e essas aulas do meu conteúdozinho disciplinar se presta a desenvolver essas competências que eu vou destacar aqui. Tá certo? Na próxima aula de tópicos de epistemologia e didática, o professor Nilson Machado continua a explicação sobre competências, cenário e perspectivas teóricas. Capacidade de fechar a questão, de sintetizar. Quem argumenta, analisa o tempo todo e nunca toma uma decisão é um incompetente.